E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e alguns macetes de PA, tudo bem? O Mac já deu uma aula de soma de PA que ficou bem bacana, então vamos dar uma olhadinha aqui, ver como é que funciona todo esse resto da PA aqui, beleza? Bom pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e os macetes que existem na PA, tudo bem? Então a gente vai falar sobre a definição de PA e quais os macetes que a gente pode usar nos exercícios que vão ajudar a gente. E aí, nesse vídeo específico, a gente não vai falar de soma de PA, tá pessoal? Porque olha só, assista a soma de PA, já existe um vídeo do Mac, né? Então clica nesse link aqui, dá uma olhadinha lá se precisar, tudo bem? Mas a gente não vai falar disso hoje. Então olha só, vamos começar com a definição de PA, pessoal. Pessoal, o que é uma PA? Bom, PA nada mais é do que uma sequência. Ah, Taif, mas sequência do quê? Sequência do quê? Pessoal, sequência de qualquer coisa. Isso aqui, ó, eu sei que não parece, mas isso aqui é um tomate, tudo bem? Então olha só, eu tenho um tomate e aí, sei lá, o Mac veio e me deu 2 tomates a mais. Beleza, eu fiquei com 3 tomates, tudo bem? E aí depois que o Mac me deu 3 tomates, não satisfeito, ele foi lá e me deu 5 tomates. Ele queria que fizesse um molho de tomate para ele fazer o hambúrguer dele com molho de tomate, diga-se de passagem, fica show, hein? Um dia vocês experimentam, cola aqui que a gente come junto com ele. Olha só, então ele me deu 2 tomates, eu fiquei com 3, daí ele me deu mais 2 tomates, e aí eu fiquei com 5, certo? Ah, então isso aqui é uma sequência. Primeiro eu tinha um tomate, ganhei 2 tomates do Mac, fiquei com 3 tomates, tudo bem? E aí o que aconteceu, pessoal? Eu tinha esses 3 tomates e eu ganhei mais 2. Ah, então eu ganhei mais 2 tomates, né? Por que eu tô falando disso? Porque, pessoal, olha só, para ser uma PA, essa sequência, ela precisa ser muito bem definida, tudo bem? Definida como? Ela precisa ser uma soma constante, então eu sempre preciso ganhar a mesma quantidade de tomates para ser uma PA, tudo bem? Então eu tinha um tomate, ganhei 2. Beleza, aqui é uma sequência que eu tinha 1 e depois eu fiquei com 3, certo? Então eu ganhei 2. Se daqui pra cá não for uma soma de 2 tomates a mais, ou seja, se eu não ganhar mais 2 tomates, isso não é uma PA, continua sendo uma sequência, mas não vai ser mais uma PA, tudo bem? Então essa soma aqui, ou seja, a quantidade de coisas que eu ganho a cada termo, precisa ser constante, tudo bem? E percebam que isso é uma soma, para ser uma PA é uma soma aqui, tudo bem? Então olha só, eu tinha um tomate, 3, 5, somei 2, é uma PA, beleza? Então olha só, para ficar mais fácil, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou representar isso de outro jeito aqui. Preferi representar desse jeito aqui porque, olha só, numa questão do vestibular a gente não vai ficar desenhando um monte de tomate, né? Então a gente vai ter que desenhar ou trabalhar com os números que são correspondentes a esses tomates. Então eu tinha um tomate, fiquei com 3, depois fiquei com 5 e assim por diante, né? Então é uma PA, pessoal. Por que é uma PA? Porque esse cara é definido, a gente acabou de falar, porque eu consigo saber quem que é o próximo e depois, porque eu sei que sempre soma 2, beleza? Então vamos colocar isso aqui em termos matemáticos. E aí para essa sequência, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Para colocar em termos matemáticos, eu vou chamar esse cara de A1, tudo bem? Eu vou chamar esse cara de A2, esse cara de A3 e assim por diante. O próximo vai ser o A4, etc. Então, pessoal, isso aqui vai ser uma PA. A gente já sabe que é uma PA porque a razão é constante. Ah, o que é razão? Aquele carinha que a gente somou, tudo bem? A gente sabe que é uma PA. Então, os termos são A1, A2, A3 e assim por diante. E a gente sempre soma o mesmo valor, que é o valor R. Então, o AN, pessoal, isso aqui é um N, tá? O AN significa, esse Nzinho aqui, significa que é o enésimo termo. Ou seja, sempre que você escrever A1, você vai estar falando do primeiro termo, A2 do segundo e assim por diante, tudo bem? E o R a gente chama de razão da PA, beleza? Então, o A1 é o primeiro termo e assim por diante. Olha só, o que isso aqui significa, pessoal? Ó, quem que é o segundo termo? O segundo termo é o primeiro termo mais a razão. Então tá aqui, ó, o segundo termo é o primeiro termo mais a razão. Tudo bem? Vou colocar um parênteses aqui. Vocês já vão entender. E quem que é o terceiro termo, pessoal? O terceiro termo é o A1 mais uma razão, concorda? Então, se eu vier daqui pra cá direto, eu tenho que somar quanto? Eu tenho que somar duas razões. Tudo bem? Então, o A3 é o A1 mais R. Ah, então é esse cara aqui, né? Mais R. Ah, beleza. E quem que é o A4? O A4 é esse cara aqui, não é?
é o A3 mais uma razão, certo? Então, é o A3, pessoal, quem que é o A3? É A1 mais 2R, não é? Então, é esse cara aqui, que é o A3, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui A3 mais uma razão. Beleza, então eu reescrevi isso aqui embaixo, para vocês entenderem o seguinte, pessoal, olha só. O A2 é o A1 mais R, certo? O A3 é o A1 mais 2R e o A4 é o A1 mais 3R. O que isso significa, pessoal? Isso aqui é importantíssimo para a gente descobrir ou para a gente definir qual que é o termo geral da PA. O que vocês têm que perceber, ó? Primeiro, aqui na frente desse R tem o número 1, certo? Então, olha só, o A2 é o A1 mais uma razão. O A3 é o A1 mais duas razões, certo? Então, olha esse número aqui, pessoal. Deixa eu só trocar a cor do piloto, porque olha esse número aqui, ó. Tá vendo esse número 3? Esse número 3 tem a ver com esse cara. Esse cara aqui, ó, é sempre um número menor do que esse cara aqui, concorda? Então, esse é sempre um número maior que esse é um número menor que esse. Então, esse é o A4 e esse é 3, obrigatoriamente um número a menos, certo? Então, eu pego, para descobrir qualquer termo, eu tenho que pegar o A1 e somar com um número a menos que esse, não é? Então o A4 é o primeiro termo, mais... Opa, aqui é 4, então aqui é 3 vezes a razão, tudo bem? E aí, com isso, a gente consegue definir aqui o termo geral da razão, da PA. Então, vamos ver na próxima lousa qual que é o termo geral. Então, pessoal, olha só para ajudar a achar o termo geral, eu reescrevi aqui. Então, olha só, o que eu fiz? O A3 é o A1 mais 2R, certo? Então, o termo geral, pessoal, vai ser o seguinte, ó. O termo geral AN, qualquer que seja esse N, pode ser 3 ou 4 ou 5, enfim, vai ser o primeiro termo, tá vendo? Vai ser o A1 mais um número a menos, ou seja, N menos 1, um número a menos que esse cara. Então, se é 4, aqui é 3. Então, se é N, aqui é N menos 1. Então, N menos 1 vezes a razão. Beleza? O termo geral é fácil, não é? É fácil. Tem, enfim. Mas e se... É mó rolê isso aqui, né? E se eu não souber o A1, como é que eu vou fazer? Porque eu não vou ter como achar o AN se eu não souber o A1. Pessoal, aqui é que vem o primeiro macete. Essa é a graça da PA. A PA tem uns macetinhos bem legais. Vamos ver o primeiro macete? E aí apareceu o primeiro macete aqui, pessoal. Olha só, qual que é o macete? Pessoal, quando você tem um A qualquer, você não precisa descobrir quem que é o AN e descobrir quem que é o A1 para saber qual que é o termo da sua PA. Às vezes você não quer por exemplo, você não quer o último termo da sua PA. E você não precisa saber o primeiro. Às vezes você quer saber o termo 5 e você só tem o termo 2. Como é que você faz isso? Você ia ter que descobrir o A1 para conseguir descobrir o termo 5? Pessoal, mó rolê, né? Então nem sempre a gente precisa fazer isso. A gente usa esse macete aqui, ó. Então, o AY significa um A qualquer que você queira, sei lá, o A4, por exemplo, é o AX, que é outro A qualquer que você tenha na questão. Por exemplo, o cara te deu o A4 e o A2. Ou seja, você não sabe quem que é o A1, mas você tem que achar como que funciona esse negócio aqui, né? Então, olha só, você tem que achar o A4 de qualquer jeito. O A4, que é o AY, vai ser o AX, que é o A2, mais Y menos X vezes R. Então, esse cara menos esse vem aqui, ó. Olha só, tá vendo? Então, o AY é igual ao AX mais Y menos X vezes R. Eita, esse treco funciona sempre. Lógico que funciona, pessoal. Olha aqui, ó, o A4 é o A2 mais 4 menos 2 vezes R. Não é só, apliquei isso aqui. Então, ó, o A4 é o A2 mais duas razões. Isso é verdade? Bom, olha só. O A4 é o A2 mais duas razões. Mas, pessoal, o A4 é o A1 mais três razões, não é? Então, o A4 é o A1 mais... Desculpa, o A4 é o A3 mais uma razão. Concordo. Só que olha só, o A4 pode ser o A2 mais duas razões. É o A2 mais razão, mais razão. Então, o A2 mais uma razão vira o A3 e o A2 e o A3 mais uma razão vira o A4, certo? Então isso aqui funciona sempre. Então esse foi o primeiro macete. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre uma propriedade da PA, tá? A propriedade mais importante que a PA tem. Então, olha só, peguei uma PA de 5 termos, tudo bem? Então, tem um A1, A2, A3, A4, A5, né? Peguei essa PAzinha de 5 termos aqui. E aí o que acontece? Pessoal, o nome da PA, na verdade, PA chama progressão aritmética, né? É uma progressão aritmética. Tá? O que esse nome tem a ver com a PA? Porque até agora eu não vi nada a ver com a aritmética aqui, né? Uma somazinha, soma uma coisinha, e aí vai ficando os numerozinhos bonitinhos. Do que tem a aritmética nisso, pessoal? Olha só, eu falo o seguinte, ó, um termo central
a outros dois no APA, então pega um APA, um termo central aqui a outros dois, é sempre igual à média aritmética desses dois números. Pessoal, então tem a ver com a média aritmética? Como assim tem a ver com a média aritmética? Pessoal, olha pra cá. Eu tenho 5 termos. Quem que é o termo central aqui? Taif, o termo central é o A3. Beleza, o A3 é o termo central. Mas o A3 é o termo central a quem? É o A1 e o A5, certo? Eu tenho dois termos para cá, dois termos para cá, sobra esse cara no meio. Então, ele tá no meio desses dois caras, concorda? Tá no meio desses dois caras, Taif. E daí, ó? E daí que eu disse que esse cara aqui é igual à média aritmética desses dois? Taif, é verdade. Mas por que você escreveu aqui que é igual à média aritmética do A2 e do A4 também? Porque ele também está no meio do A2 e do A4, certo, pessoal? Então, ele vai ser, sempre que ele for central a quaisquer dois, não precisa ser os da ponta, não precisa ser os caras mais distantes ou os caras mais próximos, pode ser quaisquer dois. Então, se tivesse 7 termos, pessoal, o A2 e o A6 também seriam os dois termos que somados e divididos por 2 daria o A3, tudo bem? Então, ó, sendo o termo central quaisquer outros dois, vai ser a média aritmética. Tanto é que esse A2 aqui, pessoal, o A2 está no meio, está na meiuca do A1 com o A3, então ele também é a média aritmética do A1 e o do A3, tudo bem? Então só precisa ser o termo central, essa é a propriedade mais legal. Então vamos ver mais um macete aqui. E aí, pessoal, o segundo macete é o seguinte, olha só, sempre que você tiver um número ímpar de termos, pessoal, é importantíssimo que você perceba que eu estou falando de números ímpares de termos. O que significa isso? Significa que se eu tiver 3 termos, 5 termos ou mais, mas desde que seja ímpar, você vai usar esse seguinte macete aqui, ó. É mais conveniente, muitas vezes, escrever essa PA de outro jeito. Ao invés de escrever A1, A2, A3 e blá blá blá, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o termo do meio, Então se tem 3 termos, o termo do meio é o 2. Se tem 5 termos, o do meio é o 3, tudo bem? Então você vai pegar o termo do meio e vai fazer o seguinte, você vai subtrair uma razão, porque a gente sabe que o termo anterior é uma razão a menos, concorda? Então você vai falar que o termo anterior a ele é o A1, é o A menos R. E você vai falar que o termo posterior, o termo da frente, é o mesmo cara, ele mais uma razão. Ou seja, esse cara aqui é ele menos uma razão, esse cara aqui é ele mais uma razão. Isso é muito conveniente, pessoal. Olha só, e aí você vai pegar esse cara e vai fazer a mesma coisa. Então eu vou repetir aqui, ó, A menos R, aqui vai ser A mais R, tudo bem? E aqui vai ser o quê? A menos 2R, porque eu tirei mais uma razão. E aqui eu vou adicionar mais uma razão. A mais 2R. Pessoal, onde que isso é conveniente? Pessoal, isso aqui é muito, muito conveniente quando a gente fala de soma de PA, naquele outro vídeo lá do Mac. Às vezes é muito mais fácil somar a PA quando você escreve a PA desse jeito, porque ao invés de somar A1, A2, A3, A1 mais A2 mais A3, a gente pega o seguinte, olha só, quando a gente soma esses 3 termos aqui, o que acontece? Quando eu somo esse cara com esse cara, olha só, a razão corta, pessoal, a razão some. Então fica muito mais fácil de descobrir os termos fazendo uma soma de PA quando a gente escreve desse jeito, tudo bem? Então esse macete é extremamente importante para quando a gente fala de soma. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, que não tem a ver com soma, mas tem a ver com a aula que a gente viu nesse vídeo aqui, beleza? O exercício é o seguinte, ó, qual o sétimo termo de uma PA de razão 3 com A3 igual a 4? E o quinto termo? Ou seja, quem que é o quinto termo, né? Bom, pessoal, vamos ver como é que resolve isso aqui, ó. E a gente vai resolver do seguinte jeito, pessoal, olha só, ele não deu, vocês perceberam aqui que ele não deu o A1, né? Ele pediu o A7, deu o A3 e a razão. Então a gente vai usar aquele macetezinho lá, né? Que o AY é o AX mais Y menos X vezes R, tudo bem? Então olha só, o A7 é o A3 mais, pessoal, quantas razões tem aqui? Entre o A3 e o A7 tem 4 razões. Concorda? Então, y menos x, que nada mais é do que 7 menos 3, dá 4 vezes a razão. Então, eu vou usar isso. O A7 vai ser o A3 que vale 4, mais 4 vezes a razão que vale 3. Então, o A7 vai ser 12 com 4, vai ser 16, pessoal. Então, o A7 é 16. E aí ele pediu o quinto termo. Pessoal, se a gente vai pegar o quinto termo, o que a gente vai fazer? A gente podia ter usado isso aqui de novo, ou a gente usa aquela propriedade da PA que a gente viu, né? Que é a média aritmética. A gente já tem o A7, já tem o A3,
O que a gente vai fazer? A gente tem que perceber que o A5, pessoal, tá bem no meio entre o A3 e o A7, porque é o A3, A4, tudo bem? Aí vai vir o A5 aqui, o A5 vai estar no meio entre o A6 e o A7 e o A3 e o A4, o A5 vai estar bem no meio, concorda? Se ele vai estar bem no meio, a gente pode usar a média aritmética, e aí fazendo isso, a gente sabe que o A5 vai ser 16 mais 4, que dá 20, dividido por 2, o A5 vai valer 10, tudo bem? Então vamos terminar com um último exercício aqui. E aí, pessoal, esse exemplo aqui é um pouco mais difícil. Vamos ver como é que ele fica, olha só. Fala o seguinte, a soma dos 35 primeiros termos de um APA vale 315, vocês estão vendo que são números bem grandes, né? E o seu 15º termo vale menos 3. Então pode ser negativo? Pode ser negativo, pessoal, sem problema nenhum. E aí ele fala assim, qual a razão e qual o valor do A20 da PA? Eles falam, tá aí, ferrou, não sei fazer esse negócio. E agora? Ele pediu o A20, falou de que são 35 caras e falou que a soma vale 315. Eu tô ferrado. Como é que eu vou fazer isso, Taif? Como é que eu vou fazer? Fica tranquilo, olha essa resolução aqui, ó. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Ele falou que são 35 termos, certo? Olha só. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que é um número ímpar de termos. Tá, então você vai usar aquele macete lá. Realmente, eu vou usar o segundo macete lá. É um número ímpar, não é? Então o que acontece, pessoal? Já que é um número ímpar, eu vou fazer o seguinte, ó. 35 eu vou dividir em 34 mais 1. Por que você fez isso, Taif? Porque, olha só, 34 é 17 mais 17, não é? Então, são 17 termos para cada PA, são 17 termos para lá da PA e tem esse termo central. Quem que é o termo central, pessoal? Bom, são os primeiros 17 termos, então esse cara vai ser o A18, tudo bem? Então a gente tem o valor do A18. Na verdade, a gente não tem o valor do A18 ainda, pessoal, mas o A18 vai ser muito fácil de achar. Por quê? Porque a gente vai fazer o macete, e o macete fala que eu escrevo A menos R, A menos 2R, A menos 3R e assim por diante até chegar no começo. E aí eu escrevo do outro lado A mais R, A mais 2R, A mais 3R até chegar no final. Só que quando eu somar tudo, pessoal, vai cancelar todas as razões. E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó. Vai ter o seguinte, 35A. Por que 35A, pessoal? Porque a gente somou 35 termos e sumiu com todas as razões. Então, 35A é igual a soma, porque eu somei todos os caras, não é? Então a soma vale 315. Concorda comigo? Então olha só, esse cara aqui, pessoal, bom, a gente já vai descobrir quem que é ele, né? Ele é o A18, a gente sabe que ele é o A18. Por quê? Porque ele é o carinha do meio, não é? Então esse A que eu usei no macete lá é sempre o termo central, e a gente sabe que o termo central nesse caso é o A18, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, quem que vale esse A, pessoal? Esse A aqui vai ser o quê? Vai ser 315 dividido por 35, pessoal. 315 dividido por 35 dá 9. Então o A18 vale 9. O A18 vale 9. Tá começando a aparecer as coisas, né, Taif? Pois é, tá começando a aparecer as coisas aqui. Então vai ficar cada vez mais fácil. Ele pediu o 10... Mentira, ele falou que o 15º termo vale menos 3. Então o que significa isso, ó? Significa, então, que o A18 vale 9 e o A15 vale menos 3. Eu posso usar isso aqui para descobrir direto a razão, que é uma das coisas que ele pediu, né? Então vamos descobrir a razão. Olha só, o A18 vai ser igual ao A15, usando aquele macete lá, mais 18 menos 15, que é 3, vezes R. Então 9 é igual a menos 3 mais 3R. Aí ficou fácil, né, Taif? Aí virou bagunça. A gente sabe que o R vale quanto, pessoal? Olha só, vale 12 dividido por 3, o R vai valer 4. Então a gente já descobriu a primeira coisa que esse cara queria, certo? Mas olha só, ele ainda pede o A20. O A20 ficou fácil, Taif. Agora que a gente sabe a razão, virou bagunça, né? Então vamos ver. E aí, pessoal, o A20, já que a gente sabe que o A20 é o A18 mais 2R, fica fácil, né? 9 mais 2 vezes 4. Então o A20 vale 17, pessoal. Muito tranquilo, né? Bom, pessoal, então isso que a gente tinha para falar de PA, tudo bem, a definição, os macetezinhos e um exercício um pouco mais difícil aqui, que eu acho que é interessante e é importante falar disso também. Então, olha só, precisar de PA, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada no outro vídeo do MAC de soma também, tá? A gente não usou a fórmula da soma de PA, a gente usou o macetezinho que a gente viu, mas se você quiser usar a soma de PA também dá para resolver, fica um pouco mais complicado nesse caso aqui, mas dá para resolver também. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tudo bem? Meu nome é Taif, falou!